estão entrando nesse exato momento. Amém? Hoje eu quero tratar de um assunto que nós, como cristãos, nós temos que todos os dias ter na nossa vida, né? Nós precisamos aprender todos os dias na nossa vida, que é o que? É a batalha espiritual. Eu e você, nós sabemos que esta batalha, quem ganha não somos nós pela nossa força, pelo nosso muito falar, pelo nosso muito dizer, mas é Deus que vence a batalha por nós. Amém? Hoje eu quero tratar de um assunto, batalha espiritual. Nós sabemos que nas regiões celestiais, nós como cristãos, muitas vezes nós somos afligidos, nós somos perseguidos, muitas vezes, e tem coisas que nos impedem no reino espiritual. E hoje nós vamos saber isso que impede o seu crescimento hoje. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos fazer uma oração para a gente dar início. Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, Deus querido, Senhor Jesus, Pai, eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha me revertir com tua armadura agora nesse exato momento. Espírito Santo de Deus, toma posse do meu ser, da minha alma, do meu espírito, e que o Senhor me conduza, Pai, neste estudo. É que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia comigo aí, vocês que estão me ouvindo aí, em Efésios capítulo 6, verso 10. Tem por título As Armaduras de Deus. Amém? Então vamos ler o versículo 10 até o versículo 19. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hóstias espirituais da maldade no lugar celestial. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso tudo, ficais firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, com todos os santos. Amém? Nós sabemos que nas regiões celestiais, hoje eu quero conversar um pouquinho sobre você, sobre batalha espiritual. Nós sabemos que batalha espiritual, ela só é ganhada através do jejum, da oração, a pessoa estando de joelho. E nós sabemos que só quem pode nos dar a vitória na batalha espiritual é Deus. O homem, ele não tem o poder de dar a vitória um para o outro. Nós falamos assim espiritualmente. Carnalmente ele pode abençoar a vida um do outro, né? Mas eu e você, nós sabemos que a batalha espiritual, ela envolve muita renúncia, muita dedicação, muita leitura da palavra, muita busca. Isso é o que está faltando nos dias de hoje. Nós sabemos que hoje as pessoas estão querendo buscar menos em vez de buscar mais a presença do Senhor. E eu e você, nós sabemos que nós não devemos buscar menos. Quando você vê uma pessoa falando, ore só 15 minutos, não dê ouvido. Dê ouvido àquelas pessoas que falam, meu filho, eu te incentivo a orar, ore bastante, porque a oração, ela traz a vitória. Independente da oração que você faz. Tem oração, em vez de você, muitas vezes, quer a sua vitória, pode vir luta na vida da pessoa, na batalha espiritual. Pode vir luta, mas com certeza, depois daquela luta que você passou, que Deus te aprovou, com certeza você vai ter a sua vitória, você vai ter a sua conquista. Olha só para você ver, olha só, a batalha é um confronto que ocorre entre bem e o mal, envolvendo tanto o mundo espiritual quanto o mundo natural. Ela refere à luta constante que o cidadão enfrenta contra as forças espirituais das trevas.
E, e nós sabemos que é um combate que tem dia após dia entre a luz e as trevas, entre a luz e as trevas. Hoje em dia nós sabemos que as pessoas muitas vezes elas andam em trevas, pensam que andam na luz, mas também é um combate. E nós sabemos que hoje em dia nós temos um adversário que ele se disfarça de anjo de luz, ele se disfarça de, como é que eu posso dizer? De anjo de luz mesmo, de uma pessoa dotada de entendimento, de uma dotada de sabedoria, de tudo. Mas não podemos nos deixar enganar. Nós sabemos que hoje em dia essa batalha nas trevas, ela ocorre. E só quem vence, eu vou te explicar o segredo de quem vence essa batalha nas trevas. Não adianta você estar em trevas, querer lutar contra as trevas. Mas nós sabemos que o inimigo não tem como a se expulsar. Nós sabemos que Deus, ele tem o poder nos céus e na terra para fazer todas as coisas na vida do ser humano. E isso nós lemos aqui em Efésios capítulo 6, verso até o 19, há uma constante batalha entre o bem e o mal, seja ela na parte carnal, seja na parte espiritual. E nós sabemos que a parte onde eu e você vencemos é a parte espiritual. A parte espiritual é aquela que nos conduz, nos aliança com Jesus Cristo, não com o homem, e nos faz vencer. Quando nós estamos aliançados com Cristo, nós vencemos as batalhas espirituais, as batalhas que vêm sobre a nossa vida. Mas nós temos que entender uma coisa: todas as batalhas que nós, só por si, nós não vencemos. Deus, ele quer que nós nos humilhamos a Ele, nós nos achegamos a Ele. Por isso, que o mais interessante, ele falou para que nós viemos orar. Porque quanto mais nós oramos, nós nos achegamos a Deus. E quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais as trevas vai se afastando. E mais o Espírito Santo vai nos mostrando coisas, vai nos revelando. Nós vamos tendo mais intimidade com o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que essa batalha só vence quem está do lado da luz. Das trevas, não vou dizer para você que a pessoa vai perder. Ao mero tempo ela pode pensar que está ganhando, mas no final da luta ela vai perder essa batalha, porque não decidiu estar com o Senhor, mas decidiu estar com as trevas. A Bíblia diz: se o teu corpo for luz, você está na luz, mas se o seu corpo for trevas, você está em trevas. Por isso que o corpo da gente, como diz, com o Espírito Santo de Deus, é assim que nós vencemos essas batalhas espirituais. E eu e você, nós sabemos que não é por nossa força, não é pelo nosso mérito, não é por nós muitos gritarmos, falarmos, que vamos vencer. Amém? Seja bem-vindo, meus amados, cada um de vocês que estão entrando. Amém? Seja bem-vindo cada um de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Hoje eu estou falando um tema aqui, só observa no que eu estou falando, porque eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo de Deus vai falar contigo. Amém? Porque nós temos uma luta constante hoje entre o bem e o mal. Nós sabemos que Deus, ele deixou o livre-arbítrio para o ser humano. Ou ele escolhe o bem ou ele escolhe o mal. Eu, na minha parte, eu quero escolher o bem. Eu não sei você, mas eu escolho o bem. Fazer o bem, como diz o ditado popular, sem olhar a quem, né? Nós temos que entender isso. E essa luta que você vence, você vai vencer, sabe como? Você fazendo bem para o seu semelhante, para o seu próximo. Não com obras das trevas. Quando eu falo obras das trevas, são coisas, artifícios que o ser humano usa para dar um jeitinho, né? Sem ser o jeitinho de Deus. Seja bem-vindo, meu irmão. A paz do Senhor para todos vocês que estão entrando. Deus abençoe a vida de cada um de vocês hoje. Hoje eu sei que nós estamos falando sobre a armadura de Deus hoje. Amém? Já quero ler um texto aqui para vocês. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa armadura. Nós sabemos que é uma luta constante que você tem, eu e você nós temos, que é contra as forças das trevas. Contra o mal, contra o maligno, né? Contra as trevas. E olha para você, Efésios capítulo 6, verso 2. Portanto, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e contra os potestades, contra os príncipes
das trevas deste século, contra as hóstias espirituais da maldade no lugar celestial. Eu já começo aqui, só neste versículo aqui, ó, o principados e contra os potestades e contra. Quando eu falo principados e potestades, amados, esses dias eu estava lendo a palavra e Deus me falou que existem espíritos de enfermidades que atacam as pessoas no reino das trevas, espíritos doentes, espíritos de doenças que trazem doenças na vida do ser humano. Mas eu e você, nós temos que entender, essa proteção só quem nos dá para nos guardar é Deus, mas é através da sua armadura que eu e você nós temos que entender. Para que nós venhamos adquirir essa armadura, nós temos que estar na presença de Deus. Paulo ele fez uma analogia em Efésios capítulo 6 sobre a roupa dos romanos. Mas eu e você nós temos que entender, a nossa armadura não é natural, a nossa armadura é espiritual, porque quando aquela armadura é espiritual, nós conseguimos vencer o mal, mas com Deus, sabe? Quando nós entramos numa batalha, eu e você, nós entramos numa batalha, nós temos que entender, não é por força, não é por violência, mas nós sabemos quem nós estamos enfrentando, as trevas, pessoas que escolheram fazer o mal para o semelhante, ou se não, exercer a maldade, né? Mas eu e você, nós sabemos que Deus, ele não coabita com essas coisas. Deus ama o pecador, mas detesta o pecado que ele faz, que ele pratica, que ele almeja, que ele deseja, que ele quer. Paz do Senhor, seja bem-vinda, meu amado. Maria Aparecida, Deus abençoe. E é isso, nós temos que entender, essa luta é constante mesmo sobre a vida do ser humano. E o ser humano ele tem que entender isso, que é uma força negativa, não é uma força positiva que vem para destruir a vida da pessoa, mas é uma força negativa, que a pessoa já começa a pensar ao contrário, pensamentos ao contrário, pensamentos destrutivos, não tem pensamentos construtivos. Nós temos que entender isso. O mal ele está aí para colocar isso na mente das pessoas, destruir, distorcer a criação de Deus, atrapalhar os projetos de Deus na vida do ser humano. Mas eu e você, nós temos que entender uma coisa, nós temos que estar agarrado com Deus, nós temos que estar aliançado com Deus dia após dia. Nós sabemos que Paulo ele fez uma analogia sobre essa armadura, e hoje eu quero fazer um comentário sobre essa armadura que eu e você nós temos que ter. Quando eu falo eu e você, aqueles que praticam bem, aqueles que praticam mal, eles podem ter suas vestimentas, mas não são as vestimentas verdadeiras que vêm dos céus. Eu e você nós temos que entender isso. Eu quero começar aqui, ó. O apóstolo Paulo instruiu a vestir a armadura para que nós protegermos e revestirmos dos ataques espirituais. Quer dizer, existe uma armadura. Nós somos revestidos por uma armadura, que essa armadura, eu volto a dizer, ela é adquirida com jejum, com oração, com clamor, com dedicação a Deus, ouvindo o Espírito Santo de Deus, largando um pouco a carnalidade e deixando o Espírito tomar de conta. Nós temos que entender isso. Quem tem que tomar de conta da minha e na sua vida é o Espírito Santo de Deus, não as nossas próprias atitudes, o nosso próprio querer, não. Nós temos que entender isso. Vou começar aqui pelo cinto. Vou ler aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 requisitos da armadura. Amém? Nós precisamos ter na nossa vida. Vou começar com o cinto da verdade. Amém? O cinto da verdade, ele protege contra as mentiras do inimigo. Quer dizer, nós temos um adversário que ele luta para investir, principalmente na mente do ser humano, hoje jogando mentira, jogando engano, as filosofias, doutrinas destruidoras. Eu e você, nós temos que entender isso. E Deus, o apóstolo Paulo falando que é uma investida do inimigo, mentiras que ele lança no reino espiritual para destruir a vida, destruir e atrapalhar a criação que Deus criou. Eu e você, nós temos que entender isso. O adversário, ele luta, é uma batalha espiritual que ocorre para destruir e para distorcer aquilo que Deus criou. Sempre vai querer que a criatura se desvie do seu caminho, do seu Criador. Agora nós vamos para a couraça da justiça. Amém? A couraça da justiça representa viver uma vida justa e correta diante de Deus. E hoje nós vemos muito o nosso mundo, né, que vivemos hoje, nós sabemos que está difícil hoje as pessoas serem justas. As pessoas preferem o caminho largo do que o caminho apertado.
preferem as coisas injustas do que a coisa justa. Um exemplo claro, nós sabemos que as coisas injustas, ela não deixa o ser humano crescer. Pode crescer, pode crescer, mas não é verdadeiramente como Deus quer que aquela pessoa seja uma pessoa justa, e mediante a sociedade, e mediante todas as pessoas que ela ou caminha, ou que ela conversa, que ela fala, que ela tem diálogo. Nós temos que entender isso. E Deus, ele quer que nós venhamos ser justos perante ele. Agora outro para vocês verem, ó, o calçado da paz, proclamar o evangelho e levar a paz de Cristo. Quer dizer, hoje nós vivemos num mundo que está difícil das pessoas ter paz. Hoje nós sabemos que as doenças hoje estão tomando de conta, as enfermidades, e muitas vezes isso tira a paz das pessoas, coloca as pessoas em tribulação. Mas eu e você, nós temos que entender uma coisa: quando nós andamos com Cristo, nós temos que andar com paz, nós temos que andar na paz. Uma coisa, se você desejar a paz para aquela pessoa, o seu irmão, e ele não aceitar aquela paz volta para você. Sabe por que aquela paz volta para você? Porque ele rejeitou. E nós temos que entender isso, nós temos que andar com Cristo, proclamar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é isso, ele traz paz, ele traz união, ele traz comprometimento, ele traz fortalecimento, ele traz graça, ele traz ânimo. Mas isso tudo nós encontramos, sabe como, meus amados? Como nós proclamamos o Evangelho. O que é isso, pastor Kleber? Proclamar o Evangelho é você falar de Jesus para o seu semelhante, é você ter uma palavra de conforto através da Bíblia, você sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de paz, uma palavra de ânimo, uma palavra de vigor, que vai deixar aquela pessoa, vai levantar a moral daquela pessoa, vai levantar o ânimo daquela pessoa. É isso que Deus quer também para a vida do ser humano, para que ele leve o Evangelho, mas leve em paz. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que andar em paz com todos. Mas hoje nós sabemos que hoje, nesta batalha, quando está ocorrendo no reino das trevas, entre o bem e o mal, é uma batalha que ocorre todos os dias ocorre essa batalha, todos os dias ocorre entre o bem e o mal essa batalha, e nós sabemos que o adversário, uma estratégia, uma coisa que o adversário não gosta, é que você ande em paz com todo, ande em amor com todo. Ele não gosta, ele gosta de trazer desavença, ele gosta de trazer desunião, ele gosta de trazer desconforto, principalmente para aqueles, né, que muitas vezes está ali tentando se achegar a Deus, ele tenta dia após dia isso, mas nós temos que entender, quando ele só tenta, os planos dele são tudo frustrados pela palavra de Deus. Quando nós buscamos o Evangelho, quando nós lemos a palavra de Deus, olha para você, agora o mais importante, o escudo da fé, para apagar os dardos inflamados do maligno, ou seja, tentações e dúvidas, né? Nós sabemos que nós temos um adversário que ele trabalha muito na vida do ser humano, jogando dúvida. Será que eu devo fazer? Será que eu não devo fazer? Será que eu devo esperar? Será que eu devo ir? Será que Deus vai me abençoar? Tem que tirar o será e falar: eu vou conseguir, eu vou avançar, eu vou prosseguir. É isso, meus amados, é isso aonde você vence essa batalha. Muitas vezes tem pessoas que têm dificuldades na sua vida de falar, de se expressar, de se comunicar, mas eu e você, nós temos que entender uma coisa: tudo isso Jesus quer nos ajudar, tudo isso é uma batalha que precisa ser vencida. Eu e você, nós precisamos vencer essa batalha. Você acha que essa batalha ela é vencida gritando, espraguejando, mentindo? Não é vencida essa batalha. Essa batalha ela é vencida com jejum, com oração, clamando a Deus, pedindo socorro para Deus, pedindo ajuda para Deus. E nós temos um adversário que ele lança os dardos deles inflamados. Os dardos dele inflamados é jogar dúvida, é jogar desânimo, é jogar desconfiança. Principalmente hoje nós vemos muito entre casais, casais que são casados, ficar jogando dúvida. Será que meu marido está
Será que meu marido está me honrando? Será que eu estou sendo uma boa esposa? Nós temos que entender uma coisa: isso tudo é dardos inflamados que vêm para destruir a vida do ser humano. Mas eu e você, nós temos que entender, nós temos que estar protegidos com esta armadura. E esse escudo da fé é para isso, é para repreender esses dardos inflamados que são lançados na mente, principalmente na mente. É um lugar onde ele trabalha muito na vida do ser humano. Hoje, a mente é igual hoje, nós vemos que mente é igual um campo minado. Se você não tiver cuidado, se você não tiver cuidado, ele lança tentações, ele lança dúvidas. E é onde que as pessoas caem, fraquejam e saem da presença de Deus. Eu e você, nós temos que entender, temos que ser forte, buscar a presença. Agora outro, ó, o capacete da salvação. Você me fala, o que é isso, o capacete da salvação? É uma analogia que Paulo usou dos capacetes romanos, né, para que nós viemos entender que nós temos uma proteção, que nós temos um Deus que nos protege. Protege a mente e garantia de uma nova salvação. Quer dizer, eu volto a dizer para você, nós temos um adversário que ele trabalha na mente para tentar falar para a pessoa: você não é salvo não. Deus, quem é esse Jesus aí? Ele não trouxe salvação para você não. Ele é um Deus que é um Deus mau, é um Deus destrutivo, é um Deus que muitas vezes só quer o teu mal. Mas nós temos que entender, meu amado, minha amada, esta manhã, que Deus, ele não quer o mal de ninguém. Tem muitas pessoas que estão lançando muitas vezes as filosofias dentro da mente das pessoas, dizendo que não vai conseguir, a mente está desprotegida. Nós sabemos disso, a mente ela tem que estar protegida. Aí você me pergunta: pastor Kleber, como é que eu protejo a minha mente? Lendo a palavra de Deus, seguindo os seus preceitos e buscando. Eu sempre falo, você lê um livro, você tem um conhecimento, mas você tem que saber o que você está lendo. Você tem que saber o que você está lendo. É bom, conhecimento é ótimo. A Bíblia diz que nós vencemos os nossos adversários, sabe como? Através do conhecimento, porque o nosso adversário humano, muitas vezes ele não tem conhecimento a qual nós temos. É na onde que o nosso adversário, quando vem contra as nossas vidas, nós vencemos ele. Nós temos que entender isso. O conhecimento, quando eu falo conhecimento de Deus, não estou falando conhecimento humano. Também o conhecimento humano, ele é bom, mas maior é o conhecimento de Deus. Nós temos que entender isso. O conhecimento através do Espírito Santo de Deus é maior. Tem o conhecimento do Espírito do homem e tem o conhecimento do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano. Nós temos que entender. E Deus, só Deus que pode dar esse conhecimento. A Bíblia diz em Tiago que tudo não vem da terra, vem dos céus. O conhecimento não vem da terra, vem dos céus. Eu e você, nós temos que entender dia após dia, amém? A espada do Espírito é a palavra de Deus, é a nossa única arma ofensiva. Nós temos que entender, o diabo, vamos ser bem sinceros mesmo, ele conhece essa palavra de trás para frente, de frente para trás. Ele foi o instrutor, né? Como é que se diz? Deus o instruiu. Nós sabemos que quando houve uma rebelião nos céus ali, o primeiro adversário a ser lançado foi a alva, né? Aquele o que estava à direita ali de Deus. Ele conhece essa palavra de trás para frente, de frente para trás. Mas o mais interessante, ele foi atirado. Quer dizer, se ele foi atirado dos céus, ele não conhece mais o que Deus está fazendo. Quer dizer, o que Deus está fazendo no céu fica oculto para ele. Nós temos que entender. Ele só conhece, mas ele não conhece a Deus no decorrer do século, o que está acontecendo, o que Deus ainda vai fazer na vida do ser humano. Eu e você, nós temos que entender isso, né? Nós temos um adversário. Ele luta 24 horas para tirar as pessoas da presença de Deus, afastar as pessoas, colocar as pessoas para longe, para desviar as pessoas do caminho. Eu e você, nós sabemos que o caminho é Jesus. O caminho é Cristo. O caminho não é o pastor Kleber. O caminho é Cristo. Quando nós andamos com Cristo, a nossa vida melhora. Não vou dizer para você que vai melhorar 100%, porque vem lutas, vem perseguições, vem levante, vem tudo o que você imaginar. Mas se a gente aprender a suportar tudo isso, Deus vai nos dar a vitória lá na frente, né? Deus, ele tem o melhor. E uma das armas, que eu até já comentei, essencial para a gente vencer o nosso adversário,
e que ele não gosta, e que isso traz a presença do Espírito Santo de Deus para mim e para a sua vida, é a oração. É a oração. É essencial. A oração é essencial. Olha para vocês verem, a oração é essencial na batalha. Ela nos conecta com o poder de Deus e nos ajuda a resistir aos ataques do inimigo. Tá vendo? Quando você está de joelho, quando você está orando, clamando a Deus, você está conectado com Deus. Eu volto a dizer uma coisa, nem todos os lugares, eu sempre disse, e isso vou falar todas as vezes, nem todos os lugares está escrito Jesus, está escrito Deus, o Espírito de Deus está lá. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender, e as pessoas hoje não entendem isso. O inimigo, ele detesta a oração. Ele não gosta de oração, porque ele sabe. A Bíblia diz, quando você vai orar, o que você faz? Entra para o teu quarto e fecha a porta. Quando você entra para o teu quarto e fecha a porta, ele está do lado de fora tentando escutar o que você está orando. Só que ele não vai conseguir. É como se você estivesse no seu quarto orando, e aquela oração, você pode estar orando em voz alta, mas ele não consegue nem chegar perto daquele quarto, porque ele sabe, ali tem um crente orando. Ele sabe que ali tem uma pessoa, um homem ou uma mulher de Deus orando, buscando a presença de Deus. E, amado, nós temos que fazer isso todos os dias. Está difícil hoje. Estão tendo uma ideologia hoje que Deus... eu orei 15 minutos, tá bom. 5 minutos Deus já me escutou. 10 minutos Deus... Não, amado. Se você for analisar, Jesus, ele orava. Ele não fala, na Bíblia não diz o tempo que Jesus orava, não fala o tempo, quantos minutos orava. Mas se você for analisar, a Bíblia diz que Jesus se afastava. Se Jesus se afastava, algo ele ia fazer, não é verdade? Algo ele ia fazer. E não fala quantas horas ele orava, mas eu vejo que Jesus ele orava muito também. Orava muito, ele gostava de orar, para que o Deus Todo-Poderoso viesse usar ele como filho, né? Nós sabemos disso. Jesus também era filho, né? Jesus ele estava também debaixo de uma ordem do Pai. Se você for analisar, todo filho, ele está debaixo da ordem do seu Pai, né? Nós sabemos disso. Olha para você, a oração é essencial, nós falamos agora, nos conecta com Deus. Efésios capítulo 6, verso 18, orem no Espírito em toda ocasião, com toda oração, em súplica. Tendo isso na mente, esteja atento e persevere na oração por todos os santos. Quer dizer, nós sabemos que existe aquelas pessoas que, é igual eu falo para vocês, existem pessoas que oram mais, existem pessoas que gostam de buscar mais. Nós sabemos, quando fala todos os santos, quer dizer, são aqueles, a Bíblia diz que são aqueles que estão buscando constantemente, são aqueles que estão em espírito de oração, são aqueles que se dedicaram a sua vida para a oração. Nós temos que entender isso, né? E nós temos que tirar também a nossa vida dia após dia, nos dedicar à oração, nos dedicar a, como se diz, a separar. Vamos largar dessa ideologia que orei 10 minutos, Deus já aceitou minha oração. Não, você começa com 5 minutos, daqui a pouco você está com 10, é assim que é a oração. Daqui a pouco você está com 15, daqui a pouco você está com 20, daqui a pouco você está com 25, daqui a pouco você está orando 30, é assim, amado. E daqui a pouco você já está orando 2 horas, você já se ajoelha, Deus coloca tantas palavras nas bocas, nós temos que entender isso. É isso que é uma batalha espiritual, não é você orar e Jesus me abençoa, me guarda, me livra, me protege e tchau, e não é dessa forma. Nós temos que entender, o adversário, ele está aí, hoje em dia. Se você tem uma ideia, o adversário, ele jejua, ele ora também. Se você não sabe, ele tem as orações dele, tudo inverso ao contrário, para destruir a vida, para tentar atrapalhar o bem. Nós sabemos disso. É uma luta constante, dia após dia. E essa luta, eu e você, nós temos que ser vencedor. Nós vamos ser vencedor como? De joelhos dobrados. Não vamos... Você acha que muitas vezes você se acomodar, você acha que você vai ganhar a batalha? Não vai. Muitas vezes você vai perder a batalha achando que está ganhando. E muitas vezes você acha
que está indo pelo caminho certo e está indo pelo caminho errado. Nós temos que entender isso, amado. Nós temos que entender que Deus, Ele que dá a vitória para o ser humano. Amém? E agora, nos fortaleceremos espiritualmente nos discernimento e abre a porta para intervenções divinas. Quer dizer, no discernimento, isso é o que está faltando hoje, muito. Hoje eu estou vendo uma história aí, que a Bíblia, Deus não gosta de festa. Eu estou vendo uma história aí, meu amado, nós temos que desmistificar isso. Nós temos que buscar a palavra de Deus. Nós, como seres humanos, nós temos que entender isso. Nós temos que desmistificar. Se eu falar que Deus não gosta de festa, eu vou estar indo contra a palavra de Deus. Eu tenho que tentar interpretar ao pé da Bíblia, para que nós venhamos cair em contradições. Eu vejo hoje umas contradições muitas sobre isso. Ah não, que Deus não vai detestar festa. Deus não gosta de festa. Uai, se existia a festa do tabernáculo, se existia a festa da Páscoa, se o povo, quando foi liberto, eles fizeram festa também. Nós temos que entender isso, meu irmão. São as ideologias fora das bíblicas que estão querendo enraizar hoje nas mentes das pessoas. De querer desvirtuar a palavra, como se diz, colocando mistificação e desvirtuar a palavra. Eu e você, nós temos que entender, não podemos cair nessas armadilhas que tem hoje, sobre a Bíblia hoje, amado. Tudo que é feito para com Deus, Ele recebe. Pode ser festa, Ele recebe, mas Deus, Ele fala com a gente, amém? E nós sabemos que a autoridade de Cristo, olha, hoje nós vamos falar também, para que esses principados, esses potestades venham ser expulsos da vida do ser humano, nós sabemos que só a autoridade de Cristo, não a autoridade do pastor Kleber. Deus me colocou como autoridade também, mas eu tenho autoridade, mas eu, como o nome de Jesus, se eu chegar lá e falar assim, sai, espírito maligno, no nome de Kleber, não vou conseguir, mas é a autoridade de Cristo que vai expulsar. Nós somos apenas um instrumento na mão do Senhor para repreender aquele mal. Nós temos que entender isso. É uma batalha espiritual que acontece dia após dia. E as pessoas acham que vão ganhar a batalha espiritual não jejuando, não orando, não buscando a presença de Deus, vindo desânimo. Nós temos que lutar contra isso todos os dias. E nós temos que parar essa mistificação que está acontecendo, que o povo de Deus está cansado. O povo de Deus não está cansado. Nós temos que entender isso. A Bíblia diz que quando nós vamos para a presença de Deus, nós vamos buscar força, nós vamos buscar poder, nós vamos buscar a autoridade de Deus. E as pessoas já chegam na igreja cansadas, já entram dentro da igreja cansado e já saem dentro da igreja cansado. Em vez de ir para dentro da igreja para buscar a Deus, buscar os seus projetos em mediante de joelho a Deus, não. Estão já chegando cansados. Eu e você, nós temos que entender isso. Isso é uma malignidade, é uma potestade que age nas trevas para desanimar as pessoas. Eu e você, nós temos que entender isso. Olha para você, Jesus deu autoridade aos seus seguidores para vencer a força maligna. Lucas capítulo 10, verso 19. E eu lhe dei autoridade para pisares sobre cobras, escorpiões e sobre todos os poderes do inimigo, e nada lhe fará dano. Jesus nos deu essa condição, né? Assim como Jesus fala lá, as pessoas têm a mania de dizer que ele deu essa autoridade foi só para os discípulos. Não, a Bíblia diz que ide pregar o evangelho a toda criatura. Nós sabemos que quando nós pregamos o evangelho, nós temos que estar revestido com essa autoridade. Quer dizer, é o quê? Eu lhes dei autoridade para pisares em cobras, serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhe fará dano. Quer dizer, lembra o último versículo ali, nada lhe fará dano. Hoje o que está acontecendo? As pessoas estão expulsando os demônios estão danificando a vida das pessoas. Sabe como danificando? Colocando doenças, porque existem espíritos malignos de doenças que estão em vidas de pessoas. E eu e você, nós temos que entender, esses espíritos são espíritos das trevas, espíritos doentes, espíritos de paralisias, espíritos
existem vários espíritos, eles são os doentes. O que ele quer? Ele quer destruir a vida do ser humano, mas nós que estamos revestidos pelo poder do Senhor, nós temos que entender, nenhum dano vai nos acontecer. A Bíblia não está me garantindo isso. E as pessoas pregam esse versículo dizendo que não vai não, porque se você for, ele vai te matar, ele vai... Não, nós temos que entender, quem está nos dando garantia, assim como ele deu garantia para os seus discípulos, é o próprio Jesus. Nós temos que entender isso, que não vai nos acontecer nada. Quer dizer, não vai nos acontecer nada. Nada lhe fará dano. Quer dizer, eu vou lá, expulso aquele demônio, acabou, numa batalha espiritual, expulso aí, acabou. Nenhum dano vai me acontecer, porque o próprio Jesus nos garantiu isso, assim como ele garantiu para os seus discípulos. Quando agimos em nome de Jesus, temos poder sobre a força do mal, não por nossa própria força, mas pela força e autoridade dele, pelo nome dele, né? E não tem como, uma coisa, esses dias eu estava vendo um estudo de um pastor e eu achei isso interessante e me chamou muita atenção. Você sabia que o demônio, eles confrontam entre si, entre os territórios, para um querendo tomar o território um do outro? Isso me chamou muita atenção. E não é que é verdade mesmo? Eles lutam contra si para tomar o território um do outro, né? E nós sabemos que eles lutam entre si, mas não tem como ele expulsar um ao outro, não tem como. Se uma pessoa ela tem um espírito maligno dentro da vida dela, nós temos que entender isso. Não tem como uma pessoa que pratica o mal expulsar o mal dentro de si. Não tem como. A única pessoa que pode expulsar o mal é aquela pessoa que caminha com Cristo e tem uma aliança com Cristo. Nós temos que entender isso numa batalha espiritual. A vigilância é a resistência. Quando você fala, o que é isso? Resistência, vigilância. Vou ler aqui. A batalha exige vigilância constante. O inimigo tenta nos atacar nas áreas da fraqueza. Mas é isso que ele faz. Nós temos fraqueza, mas nós temos que fortalecer a nossa fraqueza. Uma coisa que eu aprendi quando eu entrei no Evangelho, que Deus me ensinou, nesse estudo aqui, a minha forma de pensar eu peço para Deus transformar minhas fraquezas em vitórias para me ajudar outras pessoas, porque aí sim o inimigo ele não tem poder sobre as nossas fraquezas. Nós temos que entender isso. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo é o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, a qual resiste firme na fé. Tá vendo? Temos que resistir. Quer dizer, quando fala resistir é andar com Cristo, é andar com Jesus, é andar de fé em fé. Sem fé é impossível, você já escutou isso várias vezes de várias pessoas, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós sabemos que não são todas as pessoas que têm fé. Tem pessoas que têm fé natural, tem pessoas que têm fé espiritual. Esses dois tipos de fé, natural e espiritual. E eu e você, nós temos que entender. Quando nós andamos com Deus, nós temos que ter uma fé espiritual. Uma fé que vai nos conduzir, que não vai nos guiar em vitória em vitória. E só quem pode dar essa vitória é Cristo. Nós sabemos que é a vigilância. O que é isso? Vigilância, pastor Cleber. O que é isso? Não sei se você já viu um soldado de Deus, um soldado, ele sempre anda atento, ele anda vigilante, ele vê as coisas que são erradas, quando ele vê uma coisa errada, ele já fica atento para não vacilar, para não cair. Nós temos que entender isso. Um soldado, ele sempre fica atento nas coisas, sempre vigilante. Quando o adversário ataca, ele dá por exemplo, o adversário atacou, veio com um exemplo, ele veio com um golpe espiritual. Você vai automaticamente, você estando ali, um golpe, quando eu falo um exemplo, um golpe espiritual, um golpe assim que eu falo veio para dar uma facada, um exemplo. Ele veio para dar uma facada em você. Quando ele deu aquele golpe, o escudo da fé automaticamente vai defender e não vai deixar no reino espiritual, aquele golpe pegar. Por quê? O escudo da fé. Mas para você ter esse escudo da fé, você tem que caminhar com Deus.
Você não pode falar, agora eu tenho o escudo da fé, nada vai me atingir. Não, não é assim, dessa forma. Nós temos que entender isso. É você caminhando com Cristo, é você caminhando com Jesus. Amém? Só Ele. E andando em vigilância, porque o adversário anda ao redor, bradando como um leão, procurando a quem possa destruir. A vitória em Cristo. Embora a batalha espiritual seja real e constante, a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Nós sabemos. Jesus, olha aí, mas nós temos que entender uma coisa, o adversário ele vai lutar. Jesus conquistou por nós, mas uma coisa que eu vejo que Jesus quer dia após dia para o ser humano, quer que o ser humano se renda a Ele, quer que o ser humano se exalte a Ele, né? O Senhor Jesus Cristo, porque Ele já conquistou. Se Cristo conquistou, eu e você, nós somos vitoriosos. Nós somos vitoriosos na batalha. Não tem uma batalha. Se Cristo entra, nós somos vitoriosos. Olha nessa batalha. Olha para você ver como Cristo foi vitorioso. Colossenses capítulo 2, verso 5. E despojando os principados e os potestades publicamente, expôs ao desprezo, triunfou sobre ele na cruz. Jesus triunfou sobre os potestades quando ele estava na cruz. Os potestades pensaram, Jesus agora vai morrer. Jesus agora vai dobrar o seu joelho. Lembra que ele foi tentado? Ele não dobrou, ele foi tentado no deserto ali, 40 dias e 40 noites, ele não dobrou o seu joelho. Com certeza Satanás devia de dia e noite, falando, agora eu venci ele, agora ele vai se dobrar a mim, agora ele vai se render a mim. Mas com certeza ele não se rendeu. Até na cruz, Jesus triunfou ele. Porque sabe por que Jesus triunfou ele? Porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. E o que Jesus fez ali na cruz? Jesus ressuscitou na cruz. Quer dizer, já venceu a morte na cruz por mim e por você. Aquilo que tudo que o inimigo queria nos destruir, nos levar ao prejuízo, nos levar à falência, Jesus venceu. Se você for analisar esse versículo que Jesus fala que desprezou e triunfou sobre ele na cruz, se você for ver, Jesus venceu muitas coisas naquela cruz por mim e por você. Você sabia disso? Jesus fez isso tudo por mim e por você, para que nós venhamos ser vitoriosos, para que nós venhamos ser conquistadores. Você fala, conquistadores de quê? Da nossa vida. Quando eu falo a nossa vida financeira, primeiramente nossa vida espiritual, segundamente nossa família, segundamente nossa vida financeira, nossa vida familiar, todas as áreas, Jesus venceu. Jesus nos deu a vitória, quer dizer, mas muitas pessoas não tomam de posse disso, não tomam disso que Jesus conseguiu para mim e para você, que foi a vitória. Expôs, olha para tu ver, em Colossenses capítulo 2, versos 15, e despojando os principados e potestades publicamente, e expôs e desprezou, quer dizer, ele desprezou. Deus não amou o mal, desprezou, né? Deus desprezou os espíritos de enfermidades, Deus desprezou, e triunfando sobre ele na cruz. Jesus venceu a morte na cruz. Eu vou te falar, Jesus venceu a doença. Jesus venceu, sabe o que? Jesus ressuscitou a morte. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a doença. Jesus triunfou sobre a doença, amados. Olha que lindo. Jesus triunfou sobre a doença. Você fala, que doença é essa que Jesus triunfou? Que doença é essa? Lembra quando Jesus fez as curas e os milagres? Na Bíblia que fala que Jesus, quando ele começou o ministério dele, Jesus fez as curas, fez os milagres, fez o cego ver, o coxo andar, o paralítico andar, fez o mudo falar. E tem outras coisas ainda que não foram relatadas ainda na Bíblia. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. A Bíblia nos relata sobre isso, que Jesus triunfou. Não foi eu que triunfei. A única coisa que eu levo é o nome de Jesus. A única coisa que eu levo é a marca de Jesus. A única coisa que eu levo é o selo do Espírito Santo de Deus, a qual ele deixou para mim e para você, para que nós venhamos entender que essa batalha já foi ganha. O nosso adversário perdeu. Ele perdeu aonde na sua vida? Você fala, mas pastor Kleber, ele perdeu aonde na minha vida? Ele perdeu na sua vida financeira.
ele perdeu na sua vida espiritual, ele perdeu no seu relacionamento, ele perdeu no seu casamento, ele perdeu nas suas, ele queria prender, ele queria não deixar você conquistar. Jesus venceu ele. É assim, amado, nós conquistamos através do nome de Jesus. Jesus triunfou por mim e por você e expôs ao desprezo, desprezou todo o mal, tudo aquilo que era mal. Eu vou ser mais profundo aí, desprezou até aquele que faz o mal. Na verdade, né? Porque muitas vezes o nosso adversário ele só precisa de um corpo, de uma pessoa, de uma boca, de uma pessoa para ser usado. E foi desprezado também essa pessoa. Mas Deus, ele não quer que essas pessoas sejam desprezadas. Olha que lindo. Deus, ele não quer que essas pessoas sejam desprezadas. Deus quer que essas pessoas se cheguem a ele e saiam destas malignidades. Amém? E nós sabemos que eu e você, nós temos que orar diariamente. Diariamente para o quê? Para que essa armadura que Deus deixou para mim e para você venha estar na nossa vida. Você vence o adversário, não é gritando, não é espraguejando, não é querendo se dar de bem, não é querendo passar o rodo na vida do seu irmão ou da sua irmã. Não, não é dessa forma. Nós vencemos através da oração. É uma coisa que ele não faz e ele detesta. Quando ele vê crentes de joelho dobrado, orando 1 hora, 2 horas, ele sempre vai falar para você, meu amado. Quando uma pessoa chegar para você, meu irmão, 5 minutos Deus já ouviu sua oração. Ou Deus escutou sua oração com 5 minutos. Meu amado, eu sei que você pode falar, mas pastor Kleber, existem exemplos que Deus escutou a oração, eu recebi na hora e tal. Existem exemplos, mas nós como cristão, nós temos que entender. A Bíblia diz que nós temos que orar. Está escrito aqui que nós temos que orar. Nós temos que largar essa filosofia, essa preguiça que muitas vezes quer tomar de conta da vida do ser humano, para colocar dogmas, colocar princípios, para impedir as pessoas de crescer espiritualmente. Nós temos que orar, principalmente no Espírito, que ele fala, né? Orar no Espírito, quer dizer, orar no Espírito. Não é você ter um espírito, porque nós sabemos que hoje existem espíritos, tem pessoas que têm um espírito de confusão na mente, e só Deus pode trazer a essência, a realidade na vida dessa pessoa, tirar essa confusão e ajudar essa pessoa nesse caminho que ela tem que prosseguir. Amém, meus amados? Que Deus possa abençoar a sua vida. Fique aí, essa batalha espiritual. Quem venceu não foi eu, não foi você, eu sou apenas um instrumento. Estou aqui falando dessa batalha espiritual. Quem venceu por mim e por você foi Jesus Cristo. Quem venceu e continua vencendo e nunca vai perder. Nunca, uma coisa eu sempre falo, nunca tente entrar numa queda de braço com Deus, porque muitas vezes você pode sair machucado ou você pode sair com prejuízo na sua vida, seja em qual área que for. Por isso que quando nós olharmos para Cristo, nós devemos reverenciá-lo. Quando olharmos para Deus, nós devemos exaltá-lo. Nós devemos entender isso, porque nós temos que entender, eu e você, nós temos que entender que nós somos criaturas. O Criador sempre vai estar acima da criatura nessa face dessa terra. Nós temos que entender, a batalha já foi ganha, basta você tomar de posse e você entender que Jesus já venceu por você e continua vencendo por você, e Ele sempre vai querer o seu bem, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês que estão entrando, em nome de Jesus. Já estou encerrando. Amém? Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, as suas conquistas. Amém? Em nome de Jesus, eu estou orando por você agora. E não bote aí o que você quer que eu ore, em nome de Jesus, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar, vai ouvir a sua oração, e eu tenho certeza que Deus vai ouvir o seu clamor também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, para que Deus venha abençoar a sua vida, abençoar os seus projetos, abençoar o seu ministério, para vocês que são pastores, para vocês que são diáconos, para vocês que são presbíteros, para vocês que são missionários, missionárias. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão entrando, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar. Glória a Deus, soberano Deus e eterno Pai.
Deus amado, Deus querido, Senhor Jesus, Pai, eu quero abençoar a vida deste meu irmão, desta minha irmã, Senhor Jesus, que esta manhã emprestou os seus ouvidos, não foi para mim, mas foi para o Senhor. E eu te peço, Pai, visita cada um em particular, meu Deus, esta manhã. Espírito Santo de Deus, vai dando vitória, vai dando conquista, vai repreendendo o mal. Pai, eu sei que nós temos um adversário, o Senhor tem colocado no meu coração, Senhor. Tira esse espírito de rivalidade, meu Deus, esse espírito de que muitas vezes um fica confrontando o outro. Nós sabemos que, meu Pai, é o adversário que usa essa pessoa para ficar confrontando um ao outro, mas eu te peço, caia por terra tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é perfeito, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que é justo. Meu Pai, vem estar na vida deste homem, vem estar na vida desta mulher, Pai, eu te peço, Pai, porque esta batalha não é nossa, esta batalha é sua, Pai, essa batalha o Senhor já venceu, essa batalha por nós, pois a tua palavra diz lá, meu Pai, que o Senhor expôs ao desprezo, Pai, esse potestade, esse principado, expôs ao desprezo, e para que nenhum mal, a Bíblia diz que nenhum mal, nenhum dano vai nos causar, porque o Senhor falou. Se o Senhor falou que nenhum dano vai nos causar, é porque o Senhor está na frente, é porque o Senhor, meu Pai, tem conquista para este homem, é porque o Senhor tem conquista para esta mulher. E eu te peço, Senhor, vai de encontro agora, vai de encontro, Espírito Santo de Deus, vai tocando, vai repreendendo, vai aniquilando, vai destruindo, vai destronando todo o trono de Satanás, toda a cadeira de Satanás, seja repreendido, vai abençoando agora, Espírito Santo de Deus, vai tocando, vai quebrando este jugo, vai aniquilando, Senhor, toda a força negativa, meu Pai, que a bênção, a vitória esteja sobre este homem e sobre esta mulher, em nome de Jesus, eu te abençoo em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar os seus projetos, que Deus possa abençoar a sua casa, em nome de Jesus, tá bom? Já estou encerrando a minha live, amém? Não se esqueça, logo após essa pregação vai estar no YouTube, que você vá lá, se você quiser revê-la, eu tenho certeza que vai trazer até mesmo um edificamento para a sua vida espiritual, amém? Que Deus possa abençoar a sua casa, os seus projetos, em nome de Jesus. Eu te abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que você tenha uma manhã produtiva.